Marcelo, onde estamos hoje? Na Flash Comics. Com ele, super legal. O cara que virou o mito. hoje em dia o mito. Bem, galera. O olheiro dos quadrinhos. O Cartola. O Cartola. Sidney Guzman, o olheiro dos quadrinhos. Essa é uma nova... Ele é o uma nova alcunha. O que você tá lendo, cara? Além de tudo. Então, eu leio tudo que cai na minha mão, porque assim, os autores me entregam material independente e eu retorno para todos eles. No meu blog pessoal, sidneyguzman.com, todos os meses eu coloco todas as minhas leituras do mês. Minha média de leitura é de 7 a 8 mil páginas de quadrinho por mês. A minha meta para esse ano é ler 1000 quadrinhos. Nossa. Desde que seja, pode ser, tem fanzine, tem encadernado dessa idade, mas eu leio tudo. Então assim, o que eu leio muito hoje eu leio todos os álbuns que saem e tal. Agora das séries regulares, tem um mangá que eu acompanho muito, com bastante frequência, que estou bem preocupado com o final, que eu quero saber, que é o 20th Century Boys. Acho muito foda. Tem muita coisa nacional boa saindo, né? Eu sempre indico quadrinhos com a hashtag DicaHQ. Eu coloco algumas dicas. Essa semana passada eu coloquei quadrinhos dos anos 10 do André Dahmer, que é um quadrinho muito interessante que acabou de ser lançado. A Veneta acabou de lançar um quadrinho muito bacana chamado Matadouro de Unicórnios. Então tem muita coisa nacional sendo produzida e como eu sei que muita gente me segue, eu acabo divulgando esses caras para que mais gente conheça o trabalho deles. Eu sei que é uma pergunta que todo mundo está cansado de fazer e você está cansado de responder. Mas o que a gente pode esperar? Ele já dá risada. O que será? O que a gente pode esperar daqui para frente? Projeto MSP, o que vem por aí? As Graphic MSP são a menina dos meus olhos, do meu trabalho. Eu edito todos os livros da Maurício, mas as Graphic MSP são, não vou negar, são os filhotes que fazem meus olhos brilharem, porque é quadrinho, né? É uma oportunidade para revelar vários autores do mercado nacional. Esse ano a gente já lançou Papa Capim, né? Papa Capim Antibranca, escrito pela Marcela Godoy, quarto do Renato Guedes. Muito bom. Muito legal, mas aquele primeiro HQ de terror, essa linha, que foi uma experimentação e a galera gostou. Deu muito certo. E esse ano ainda tem mais 3, né? A gente tem na Bienal, agora em agosto, sai a Bianca com a Mônica, a Bianca Pinheiro. Aí depois sai Bido 2, do Damasceno do Lúcio Pigarrocho. E na CCXP, em dezembro, fechando o ano, Astronauta 3 do Danilo Beruti com as cores da Chris Petter. Pro ano que vem tem mais 4 que eu vou anunciar na CCXP. E a programação já está, os autores já estão convocados até o final de 2018. Todos estão convocados então até Só que vocês não vão saber tanto. Não, exclusivo para nós aqui. Explica um pouquinho pra gente como é que você faz para selecionar o autor. A seleção é basicamente feita, eu que escolho os autores para cada personagem. É basicamente feita do conhecimento que eu tenho de cada autor e da maneira que eu enxergo como o trabalho daquele cara pode encaixar com o personagem que eu escolho dele, do Maurício, para ele. Aí eu ligo, ofereço pro cara, o que você acha? O cara, pô, tô dentro, geralmente é isso, nunca teve um não. Eu tô dentro. Difícil dizer não também, né? Não sei, pode acontecer, né, cara? Pode acontecer, Na produção você fica em cima da produção, fica vendo como é que é. Na primeira etapa eles vão mandar uma sinopse do roteiro e aí eu vou falar, é por aí, não é por aqui, isso aqui sim, isso aqui não. Na palestra agora eu vou contar. O primeiro, é muito raro que o primeiro roteiro seja aprovado. Igual a primeira capa, que eu sempre eu sempre olho todas as capas de sequência. Nunca dá pra acontece. sentir o Sidney olhar e falar nunca acontece. Não. Porque é aquele negócio de falar com o leitor, né? E o roteiro tem sempre alguns ajustes que precisam ser feitos. Por exemplo, às vezes já aconteceu, a Marcela Godoy, a gente contou essa história outro dia numa palestra. O primeiro roteiro dela era brilhante. Eu falei, Marcela, você contou uma grande história com o Papa Capim. Eu preciso de uma grande história do Papa Capim. Ele era um coadjuvante. Eu falei, puta, é isso. Aí a gente arrumou o roteiro do Louco, foi e voltou. A da Mônica, quase que eu falo na gráfica final da Mônica. Jesus! Por que não? Quase que escapou. Todos eles batem, mas aí, e assim, e não é aquele negócio, não, eu não quero, não, eu dou o caminho, eu explico o que a gente pode melhorar, converso com os autores voltam pra mim, e até que a gente chega num ponto comum,
E não é só, né? Não é só, você conhece o universo do Maurício Souza, né? Não tem, como, né? E acho que a história precisa se conversar com dois tipos de público. Isso mesmo. O público antigo, que já acompanhava. O público que não sabe o que é uma graphic novel. Isso, não sabe. E esse é o meu trabalho junto com os autores. Tem um autor que já foi convidado a fazer uma graphic que só vai ser revelado em 2017. Dica. E ele mas ele revelou pra nós. E ele falou pra mim que durante a conversa, ele mandou o primeiro esboço de roteiro, eu falei não. E aí ele falou, pô, a primeira vez que eu tô entendendo o papel do editor de ser a ponte entre nós e o leitor. É isso, eu nunca tinha sacado que era isso. No caso do Louco, do Rogério Coelho, por exemplo. É verdade que ele tinha mandado uma arte antes de ser convidado? Sim, foi o único caso das graphics. Ele mandou um esboço, falou, eu sei que você gosta do meu trabalho e tal, e mandou um esboço. E eu falei, rapaz, isso aqui tem potencial. Aí você guardou? Aí eu guardei e falei, acho que tá na hora, vamos chamar. Chamei, ele mandou o roteiro, foi tudo pra trás. Eu falei, cara, e aquela ideia inicial? Quis mudar, não, usa aquela ideia e muda, vamos mudar aqui, vamos. Aí ele alterou, aí foi quando o Nelson Zeni, que era meu assistente, falou assim, pô, tem que ter uma história de fuga. Aí eu falei, não, fuga é o título. Foi assim, fuga é o título. Aí o Rogério falou, é isso, já sei. E aí veio pro roteiro e isso foi brilhante. É brilhante porque eu acho que essa história do Louco, ela engloba é a criação de tudo. Então a sacada é sensacional. Isso é mérito completamente dele. E uma pergunta que eu quero fazer um pouco como fã agora. Será que a gente vai ver um Louco 2 aí, não? Você não acha mesmo que eu vou te contar? Evidentemente que eu não vou te contar, né? Algumas graphics vão ter continuação, outras não tem continuação, outra vai ter franquia que vai ser reiniciada. Tem um reboot Vai ter. Mas é reboot. Não, se eu quiser fazer um astronauta de humor, eu posso fazer. Eu sempre comento que a gente faz review no canal, eu sempre estou comentando do MSP e eu falo, sabe um MSP que eu sempre queria muito ver, que eu acho que eu duvido que vai sair, tá muito difícil de eu ver? É o Horácio. É o Horácio. O Horácio do Maurício. É o Horácio do Maurício. O Maurício não vai pra lá. O Horácio é o xodó do Maurício. Então. E eu sou o cara que tem a missão de ser vocês. Então, o que eu posso dizer é que eu sou insistente. Certo, vamos torcer. Mas ele tá ocupado, é melhor a gente ele deu uma palestra pra ele. A gente pegou ele aqui, puxou ele rapidão, porque é impossível falar com ele, né? Mas é isso então, pessoal. Valeu. Obrigado mesmo, Cid. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. Até a próxima. Tchau.